Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você está estudando, né? Mas vamos lá, que bom que está aqui estudando conosco. Vamos lá, sem mais delongas, pessoal, vamos para a aula de hoje. Deixa o prof compartilhar a tela aqui com você, tá? E hoje nós vamos aqui para a nossa aulinha de preposição. Eu tentei ajeitar aqui os slides de uma forma que ó, né, não fique em cima de nada, de nenhuma informação ali. Tá? Lembrando, ó, se você ainda não segue o prof, segue lá no Instagram, @prof.danielmarques. Repetindo, @prof.danielmarques, tá bom, gente? Vai lá, sempre temos, né, aqueles nossos tradicionais quizzes, tá? É bom, porque aquilo ali, de uma certa forma, a gente sempre aprende. Eu tenho depois o quiz comentado, eu pego o quiz, faço comentário, jogo ou no canal no YouTube ou também lá nos reels do Instagram. Então, tá? Por favor, siga o Profe. Vamos lá, gente. Olha só. Então, o assunto de hoje, tá? Vamos falar de preposição, tá? E aí nós sabemos muito bem, né? Deixa eu passar aqui, só um minutinho, tá? Ah, legal! Antes de falarmos de preposição, o prof deixou aqui uma mensagem para você, né? Agora vamos fazer isso sempre, tá? Então, olha só, peguei uma aqui, né, do Aristóteles, né, pessoal, tá? Peguei ali em inglês, que daí a gente já pratica um pouquinho em inglês, né? Que ele diz: Courage is the first of human qualities, because it is the quality which guarantees the others. Olha que legal, né, pessoal? Ele diz que a coragem é a primeira, né, das qualidades humanas, porque é a qualidade que garante as outras. Olha só, né, gente? Então, coragem, vamos lá, vamos enfrentar essa língua portuguesa que é um doce. Difícil mesmo é a vida. Vamos lá. Olha só, pessoal. Então, o que que é a preposição? Para que que serve nossa querida preposição? Uma preposição é uma palavra invariável que une dois termos, subordinando um ao outro. Tá? Vamos resumir isso, então. Para que que serve a preposição? Ó, uma informação importante aqui é que a preposição é invariável. Dani, o que que quer dizer invariável mesmo? É que ela não varia? Não é varia, pessoal, é varia. Toma cuidado, tá? Invariável, não varia. Varia não existe, tá? Então, ela não varia. E como assim não varia, Dani? Ela não muda. Quer ver? Olha só. Se eu pego aqui, por exemplo, a palavrinha de. De é sempre uma preposição e o de é sempre de. De, tá? Então, desculpa, o de, preposição, é sempre invariável, tá? Até porque eu posso utilizar, né, o de como um verbo, mas aí a gente vai ter que colocar o acento ali diferencial. Mas, enfim, olha só. O que que acontece, tá, gente? Quando eu tenho, por exemplo, ó, o homem de ferro, homem de ferro, esse de é uma preposição que serve justamente para unir termos. Olha só, homem de ferro, o homem de ferro, tá? Que no filme aparece aqui com maiúsculo, até porque é como se fosse um nome dele, né? The Iron Man, né? Então, mas enfim, tá? O Homem de Ferro. Então, o que que acontece? Percebe que o ferro aqui, ó, é um termo que ele está, né, ligado ao homem por meio de uma preposição. Agora, se o homem estivesse no plural, se eu tivesse homens, ficaria homens de ferro? Não, né, pessoal? Seguiria sendo homens de ferro. Então, percebe que o desenho aqui, ó, a preposição é invariável, tá? Então, a preposição é uma classe gramatical, uma categoria gramatical que não muda, é invariável, tá bom? E então, vamos lá, vamos pegar aqui alguns outros exemplos. Olha só, deixa eu pegar aqui um marca-texto. Só um minutinho. Muito bem. Ó, eles estão aptos a trabalhar. Também poderia ser para, né? Então, eles estão aptos a trabalhar ou para trabalhar. Percebe que ali o a ou para estaria ligando trabalhar a aptos, tá? O aptos, pessoal, é o que a gente chama de termo regente ou termo subordinante, tá? E o trabalhar é o que a gente chama de termo regido ou subordinado, ou seja, aquele que de uma certa forma tem uma relação de dependência maior que o outro, tá? Então ele depende daquele primeiro ali. Então a gente chama de subordinado, tá? Nós assistimos ao filme. Onde é que está a preposição no ao filme, pessoal? O azinho, né? Ó, o azinho aqui é a nossa preposição. Aliás, vamos anotar uma observação aqui, ó. Uma obs. Vamos colocar aqui do ladinho. Obs.
Gente, muito importante isso, tá? Não esqueçam, principalmente você que está estudando, se preparando para uma prova de língua portuguesa, o verbo assistir, no sentido de ver, vamos fazer dois olhinhos aqui, ó, para você lembrar, ó, tá? Ó, o verbo assistir no sentido de ver, tá? Ele é um VTI. O que que isso quer dizer, Dani? Que ele é um verbo transitivo indireto. O que que isso quer dizer, Dani? Que ele pede um objeto indireto. O que que isso quer dizer, Dani? Que ele pede um complemento verbal preposicionado. Objeto indireto é um complemento verbal preposicionado. Dani, qual é a preposição que aparece com assistir? Aqui, ó, gente. Preposição a. Então, o verbo assistir no sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto. Ai, Dani, mas eu ouço toda hora, eu assisti o filme, eu assisti o seriado. Pois é, tá errado. Desculpa, tá? Tá errado perante a gramática, tá, gente? Quem sou eu para dizer o que é certo e errado no dia a dia das pessoas? Mas para a gramática tá errado, tá bom? Então, ó, quem assiste no sentido de ver, assiste a alguma coisa. Então, eu assisti ao filme, assisti ao seriado, assisti ao espetáculo. Ó, e ainda, quer ver uma coisa? Olha que legal. Peraí, deixa eu só trocar aqui a espessura. Vamos colocar aqui, ó. Assistir a, ó o azinho craseado aqui, novela, pessoal, tá? Dani, por que que assistir a novela craseado? Porque quem assiste no sentido de ver, assiste a alguma coisa, tem a preposição a, certo? Diante de novela, que é um substantivo feminino, eu utilizo o artigo a, da união da preposição a, mais artigo a, surge o azinho craseado, tá, gente? Então, toma muito cuidado. Tá bom? Então, nós assistimos ao filme aqui. E aí, assistimos seria o termo regente, né? Que é justamente o nosso verbo aqui, tá? Então, assistimos é o termo regente, tá? Ou subordinante, e o filme é o termo regido. Tá bom, gente? Tranquilinho? Muito bem. Então, você percebeu que aquilo que vem depois da preposição a gente chama de termo regido, tá? Aquilo que vem antes a gente chama de termo regente. Tá bom? Tranquilinho? Supimpa, barbadinha. Então tá, o senhor vai dar 2 segundinhos para que você tire um print da tela. Vou até ajeitar o cabelo aqui para fazer uma pose, que daí você tira um print e aí marca o prof lá no Instagram, no @prof.danielmarques, ó. Muito bem, muito bem. Vamos lá, gente. Olha só, seguindo aqui, esse prof é uma viagem, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aqui, ó. Tá, deixa eu só limpar a tela. Muito bem, deixa eu ajeitar aqui essa posição aqui para mim. Por que eu não, será que eu não consigo omitir isso aqui? Podia, né? Ficaria mais fácil, mas tudo bem. Vamos lá, o Zoom de vez em quando me dá problemas. Vamos lá, então tá, gente, seguindo aqui, ó, falar um pouquinho de classificação das preposições, tá? Tem muitas, Dani? Não, elas têm muitos valores semânticos. Classificação são só duas, tá, gente? A gente classifica as preposições em essenciais e acidentais. Dani, o que são as preposições essenciais? São aquelas preposições que você cresceu estudando, né? Desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio, enfim, lembra aquele grupinho que a gente decora? Ó, vamos colocar aqui, tá, pessoal? Aqui só tem alguns exemplos, eu vou colocar todas aqui para você. Aliás, eu vou digitar, que fica mais fácil, tá? Vou colocar aqui, fica mais bonitinho. Então, vamos lá, ó. Primeira preposição a, depois ante, até, pós, com, contra, de, desde. Vamos colocar um pouquinho mais para cima. Só um minutinho. Em, entre, para, perante, por, sem, sobre e sobre. Aí, vamos fazer essa tabelinha bem bonitinha aqui, vamos colocar um desenho bonito, massa, bacana, supempa, orgue. Aí, gente, essas são as preposições, tá? Faltou uma vírgula ali após o após, olha que coincidência, uma vírgula após o após, tá? Vamos colocar aqui, ó, então, a ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre.
Dani, não tem a preposição traz. Não tem. Por que que eu não coloquei? Porque a maioria dos gramáticos hoje já considera retrógrada, tá? Antiquada, arcaica. Então, o prof não colocou aqui para você. Embora, né, para alguns gramáticos ainda exista, né? Então, atrás são as formas que provêm do traz, né? Atrás, detrás, etc. Tá, gente? Então, essas são as preposições que nós chamamos de preposições essenciais. Perceba que eu já coloquei numa ordem alfabética ali, né, para que você possa colocar isso aqui de uma maneira mais fácil na sua cabeça, tá? Qual é a recomendação que o SOR te dá? Até porque isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Que você decore, de fato, todas as preposições. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sob, traz. Se não quiser colocar o traz, sem, sob, sob. Tá? Dani, mas como é que eu faço para decorar a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sob? Você faz exatamente o que o prof está fazendo, que é repetir a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. Gente, repetição, não adianta, tá? É repetir, vai repetindo, vai colocando na cabeça e vai escrevendo. Já te falei isso, tem que escrever. Pega uma folhinha, aqui pode ser uma folhinha de rascunho, e escreve umas 3 vezes. Eu tenho certeza que na terceira, ou você decora todas elas, tá? Ou você vai ter um bom número de preposições ali guardadinho, tá bom? Dani, tudo bem. Tu tá aqui me dizendo que é importante decorar as preposições, mas, ô Dani, por que que é importante decorar as preposições? Gente, vamos lá. Nós temos várias questões de língua portuguesa numa prova que envolvem funções sintáticas. E as funções sintáticas, muitas delas são preposicionadas. Então, por exemplo, quando eu estiver explicando para ti complemento nominal, a primeira informação que eu vou te dar acerca, ou uma das primeiras informações que eu vou te dar acerca do complemento nominal, é que o complemento nominal é sempre preposicionado. Sempre, sempre. Tá entendendo? Então, percebe que eu não vou chegar daqui a pouco lá na parte de funções sintáticas e entender de fato um complemento nominal se eu não souber o que é uma preposição. Tá bom? Fechou? Então tá, muito bem. Já as acidentais, gente, o que que são preposições? Eu vou trocar a cor aqui, tá? Vou trocar a corzinha, vamos lá. O que que são preposições acidentais, Dani? Preposições acidentais, gente, são aquelas que atuam, tá? Às vezes como uma preposição, ó. Pega isso aqui, opa, não gostei. Vamos pegar aqui, agora ficou melhor. Tá? São aquelas que às vezes vão atuar como preposição, embora elas também possam ser pertencentes a outra categoria gramatical. Exemplos, ó, consoante, conforme, durante, exceto, tá? Vamos pegar aqui, ó, o consoante, tá? O consoante, ele é por origem uma conjunção, tá? Uma conjunção conformativa. Mesma coisa que conforme, tá, pessoal? Só que ele também pode atuar como uma preposição, tá? Então, assim, ó, Dani, como é que eu faço na hora para saber se é tão somente uma preposição ou se é de fato uma conjunção, tá? Uma dica que eu dou para o pessoal que dá certo em quase todos os casos é o seguinte: essas palavrinhas que podem atuar ora como conjunção, ora como preposição, que a gente chama de preposição acidental, analisa da seguinte forma: se estiver unindo orações, é conjunção. Se estiver unindo simplesmente termos, é preposição, tá bom? Então, ó, vamos lá. Sairemos mais cedo amanhã. Consoante, disse o professor. Opa, consoante, disse o professor, é uma oração que está sendo unida à primeira oração justamente a partir do consoante. Então, esse consoante é uma conjunção, tá, gente? Depois a gente vai ver as conjunções, fica um pouquinho melhor isso, tá? Muito bem, olha só. Depois nós temos a chamada locução prepositiva. Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho para cima agora. Aqui. Tá? Se vocês ouvirem algum barulho ao fundo, pessoal, tá? Devem ser os meus gatitos, que hoje estão por aqui, estão, né, uma loucurada, tá? Acho que a ração não fez muito bem, tá? Vamos lá. Olha só, um dia eu mostro aqui para vocês. Locução prepositiva, tá, gente? O que é uma locução prepositiva? Aliás, guarda essa palavrinha aqui, ó. Locução. Porque a gente vai falar de locução adjetiva, a gente vai falar de locução verbal, a gente vai falar de locução adverbial, e aqui a gente vai falar de locução prepositiva, faltou a locução conjuntiva também, tá? Gente, olha só, o que é uma locução adjetiva? É a mesma coisa que um adjetivo.
O que é uma locução adverbial? É a mesma coisa que um advérbio. O que é uma locução verbal? É a mesma coisa que um verbo. Dani, mas por que a gente chama de locução? Tá, eu vou melhorar a explicação. Ela tem o mesmo valor de, só que ela é formada por mais de uma palavra. Verbo é uma palavrinha só, locução verbal é mais de uma que tem valor de verbo. Adjetivo é uma palavrinha só, locução adjetiva são duas ou mais palavras que têm valor de um adjetivo. Preposição, uma palavra. Locução prepositiva, duas ou mais que têm o valor de uma preposição. Tranquilinho? Então, olha só, tá aqui já, ó, explicadinho para vocês. Vamos pegar aqui, ó. O que é uma locução prepositiva, então? Dois ou mais vocábulos com valor de preposição. Exemplo, de acordo com, de encontro a fim de, e assim nós vamos. Tá, pessoal? Então, essas são as locuções prepositivas. Bom, gente, olha só, vou parando então essa aulinha aqui, até para não ficar um negócio muito extenso, mas ainda não terminou. Ainda temos mais coisas aí para falar da nossa querida preposição, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, segue os teus estudos, não para, tá bom? Te vejo lá, até mais, tchau, tchau.